Você, que é professora de balé infantil, assim como eu, pode às vezes se perguntar: oh meu Deus, será que eu também posso dar aula de balé adulto? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, vem comigo! Quando a gente é professora de balé infantil, nós mergulhamos no mundo lúdico, mágico e encantador das crianças. E para que a gente consiga ensinar da melhor maneira, de uma forma mais eficiente, conseguindo a colaboração das crianças e fazendo com que elas participem mais ativamente e aprendam de uma forma mais efetiva, nós utilizamos diversos recursos, seja materiais físicos, pedagógicos, ou mesmo a forma como a gente fala, como a gente gesticula, como a gente usa as nossas expressões. Tudo isso está num pacote, e esse pacote é a aula de balé infantil. Quando a gente fala de aula de balé adulto, principalmente balé adulto iniciante, tem uma questão. As professoras às vezes ficam um pouco inseguras, mas será que eu vou conseguir dar aula de balé adulto? Será que os recursos que eu uso na minha aula de balé infantil servem para a minha aula de balé adulto? Então é muito importante entender que a criança, ela é diferente do adulto. Portanto, são pessoas que aprendem de formas diferentes, mas há sim recursos que você pode utilizar tanto numa aula quanto na outra aula. Pensa aqui comigo. As aulas de educação infantil na escola regular, elas são de uma maneira, correto? Lembra lá como que é talvez seu filho, ou quando você participou das escolas que você já viu. Agora, pensa nas aulas da faculdade. Como que os professores dão aula, como acontece tudo. É bem diferente uma coisa da outra, né? E eu ainda vejo que falta um pouco aqui na educação adulta, né, de universidade, um toque a mais para envolver os alunos. Mas isso é assunto para outro momento. Quando a gente está falando agora do nosso balé, de sala de aula, de barra, de centro, de tudo aquilo que a gente gosta, a gente precisa pensar que o balé adulto, principalmente o iniciante, ele é uma atividade que aquela pessoa se dispôs a fazer. Então pensa comigo, ela venceu o medo de ir para uma atividade que talvez ela ache que não se encaixe. Essa pessoa que tomou essa decisão de fazer balé adulto é uma pessoa que está realizando um sonho muitas vezes. É a pessoa que quer praticar uma atividade física e não se identificou com nada até então. É uma pessoa que está vendo no balé uma oportunidade para ela se desenvolver, para ela ficar mais graciosa, para ela ficar mais forte, mais flexível, para ela trazer uma alegria para a vida dela. Se você fizer uma aula rígida, se você fizer uma aula daquele jeito, sabe? Do jeito que eu fiz, por exemplo, que eu acredito que talvez você também tenha feito esse tipo de aula. Se você der aquela aula chata, que vai, explica e não tem muito tato com o aluno, aquele tipo de aula vai afastar essa aluna adulta. Então você pode ver que há sim uma semelhança entre a criança, que precisa ser envolvida, precisa ser conquistada, precisa se divertir, com a aluna adulta iniciante, que também está ali para se divertir, para realizar um sonho e também precisa ser encantada. Bom, você pode pensar, mas aí, Simone, eu vou dar uma aula temática? Não, você não vai dar uma aula temática para balé adulto. Na aula do balé adulto iniciante, você vai ser mais leve. Na hora de explicar um exercício, você vai pensar numa analogia, ou seja, num exemplo que se aplique àquilo. Por exemplo, você vai ensinar o GT. O GT arrasta o pé e faz a ponta. Eu gosto de usar com as minhas adultas, que é como se a gente fosse riscar um palito de fósforo na caixinha. Então, o nosso pé é o palito de fósforo, o chão é a caixinha e a gente tem que ser rápida e precisa e tirar o pé do chão, fazendo uma ponta de pé. Então eu vou fazendo assim exemplos, analogias, que para essa adulta iniciante vai fazer sentido, algo que faz que ela viva no dia a dia dela, que ela tenha essa convivência, ou seja, o fósforo, né? Provavelmente todo mundo aí já mexe com fósforo, então isso faz sentido e ela entende de uma forma melhor. Muito mais fácil do que se eu ficar só explicando
de forma nua e crua o que é o GT, que talvez ela vai ter uma dificuldade, principalmente porque balé adulto iniciante, geralmente elas não têm repertório motor, elas não têm consciência corporal, a gente precisa desenvolver essa pessoa do zero, como uma criança, que quando chega pra gente, a gente também desenvolve do zero. Mas, se eu utilizar a analogia do fósforo para criança, vai fazer sentido? Não vai, porque hoje em dia essas crianças nem sabem o que é fósforo. Então, eu vou ter que usar o quê? A aula temática, exemplos de coisas que fazem sentido para essa criança. Então, você, professora de balé infantil, você pode dar aula de balé adulto iniciante, sim. E eu tenho certeza que você vai se sair super bem, mas você precisa adequar a sua linguagem, adequar a sua aula e adequar os exemplos. E aí, eu tenho certeza que a sua aula vai ser um sucesso. Se você já dá aula de balé adulto iniciante, coloca aqui nos comentários que eu quero saber e também lembra de curtir esse vídeo se você gostou. Se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo, eu tô trazendo mais conteúdos e coisas legais que fazem parte do universo do balé para você evoluir mais e mais e mais. E, claro, me siga nas redes sociais, no Instagram é @SimoneDuarte oficial e lá todos os dias nos stories eu estou falando sobre coisas de balé. Então, me acompanhe, coloque em prática as dicas que eu dei aqui nesse vídeo e boa sorte na sua aula. Um beijo e até mais!